Fala pessoal, beleza? Hoje dia 23 de agosto, segunda-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, hoje o índice abriu em gap de alta, né, em relação à sexta-feira, a gente consegue notar aqui que foram aproximadamente aí uns 380 pontos, né? Teve uma defesa muito forte aqui por parte dos vendidos e empurraram o mercado para baixo, né? A gente consegue perceber que as médias que estavam ascendentes foram extremamente furadas aqui, o mercado desceu num fluxo muito forte, sentiu na média de 50 na linha d'água, né, que foi o fechamento de sexta-feira. Até fez um candle de defesa, mas esse candle aqui, ó, foi um candle de continuação, né, um candle de confirmação da continuidade da queda, rejeitando a alta na inversão das médias menores. Então aqui ele gerou uma possibilidade de venda, né? Inclusive vocês podem perceber que logo depois ele caiu, teve defesa de novo na 50 com a inversão das médias e formou basicamente o mesmo padrão anterior, né? Tendo em vista esse cenário, né, onde que a gente poderia objetivar o alvo dessa operação? Quem gosta de operar aí via price action, minimamente vai mirar aonde? Vai mirar os últimos fundos, né? Que seria basicamente essa região. Entretanto, se você estivesse utilizando Fibonacci e pegasse aqui ó, a mínima de sexta-feira como referência e puxasse um Fibo do topo de hoje para o fundo de sexta, a primeira região de interesse seria essa região aqui de 38,2% da retração desse movimento inteiro. Tanto é que vocês podem perceber que essa região, né, foi uma região aqui de defesa e de fato o mercado acabou enroscando aqui, né, galera? O mercado enroscou bastante. O que chama atenção aqui? O que chama atenção é que quando o mercado ele rompeu essa região aqui para baixo, se a gente pega esses últimos fundos aqui, ó, de sexta, o que o mercado fez se a gente contar junto com o gap? O mercado ele subiu reto e desceu reto. Quando o mercado passou essa região para baixo, ele simplesmente acionou aqui o que? Uma recuperação em A, né? Um espelhamento. Então quem trabalha com esse cenário de espelhamento, né, que eu sempre comento com vocês, já deve ter notado que se vocês pegassem aqui esse topo com esse fundo, e se vocês espelhassem o movimento para baixo, vocês iriam encontrar um alvo aqui no índice, né, do primeiro alvo desse espelhamento em A, aqui nessa região aqui do 117.800, tá? Tanto é que vocês podem ver que o mercado realmente segurou aqui na mínima do dia. Aqui também era a região da VWAP do dia anterior, né, de sexta, ó. Vocês podem notar. A VWAP terminou aqui. Eu sempre comento que a VWAP do dia anterior ela sempre vai fazer preço no dia seguinte, seja como suporte como resistência, né? Então aqui, além de ser a região da VWAP do dia anterior, aqui era a região próxima de 50%, né? Essa região aqui também era alvo desse espelhamento. Então, basicamente, tudo estava confluindo para que o mercado caísse. O problema foi o timing, né, pessoal? Porque antes do mercado de fato cair, o mercado ele ficou bastante errático, tá? Ele basicamente encaixotou aqui no meio do caminho, né? A gente consegue notar, deixa eu até tirar esse fibo aqui, a gente consegue notar claramente aqui que o mercado ficou basicamente lateral, né? Ele até fez uma tentativa aqui de um fundo duplo, essa região do 38%, o mercado defendeu e subiu, né? Entretanto, fez um falso rompimento lá na VWAP, entrou um fluxo de venda e aí, de fato, ele veio buscar essa região, né? Hoje, a primeira operação que eu fiz, na verdade, foi essa de venda, né? Saindo aqui na zona de 38%, como eu comentei com vocês. E a segunda operação que, na verdade, me quebrou hoje, tá, pessoal? Aí que basicamente fez com que o meu dia terminasse no negativo, foi quando o mercado ele travou aqui na região do 38, subiu para as médias móveis já estavam alinhadas, o mercado aqui basicamente ancorou na 20 e saiu para fora da 9. Eu vendi aqui, o mercado ancorou na 20 e saiu para fora da 9. Eu aumentei minha posição aqui, o mercado fez a mesma coisa, virou para baixo, eu aumentei a posição aqui e o mercado fez isso, virou para baixo e aumentei a posição aqui. Então, obviamente, eu piramidei diversas vezes na mesma continuidade do movimento, mirando essa região aqui embaixo, né? Como eu comentei com vocês, eu já estava observando essa região aqui de contexto do espelhamento, só que o meu racional ele estava correto. A grande questão é que eu errei o timing da entrada, porque esse tipo de contexto, tá? Eu já fiz diversas e diversas vezes e eu garanto para vocês que de 10 vezes que eu faço, eu acerto 9, né? E hoje foi o dia que o mercado acabou não respeitando, não veio direto
e acabei tomando stop, tá? Então eu já estava no gain, já estava com um bom dinheiro no bolso na parte da manhã na venda que eu fiz aqui, mas esse stop aqui basicamente aí acabou com o meu dia, tá? Porque realmente eu acabei ficando bem pesado na operação, me estopou e enfim, beleza? E aí depois o mercado fez esse candle de fluxo, só que olha o tamanho desse candle, né? Quase 400 pontos. E aí ele desceu reto, né? Aí travou na região da VWAP, travou aqui na região dos 50% desse movimento, pegou o alvo do espelhamento, como eu comentei com vocês, e se a gente der um zoom out aqui também, até tem um fundo mais relevante aqui do dia 19, se eu pegar o topo de hoje com o fundo do dia 19, o mercado simplesmente encostou aqui ó, na mesma região, tá? Aqui é a região de 38% desse fibo maior, que conflui perfeitamente, galera, com esse espelhamento aqui para baixo, ó. Conseguem notar que o 38% desse movimento de retração macro é exatamente o primeiro alvo desse espelhamento menor aqui. Estão vendo? Que crava aqui exatamente no 117.800. Então é uma região bem importante, tá? Confluiu aqui vários cenários para que o mercado travasse aqui. E de fato o mercado travou, fez mínima nessa região, fez uma recuperação, né? Se a gente pegar aqui da mínima do dia até a máxima do dia, a gente consegue notar que o mercado ele nem chegou a retornar, né, para a região de 50, mas ele acabou trocando polaridade com esses fundos aqui, né? Com esses fundos aqui de sexta. Se a gente estender eles, a gente percebe que o mercado acabou segurando nessa região, tá? Como região de troca de polaridade. A gente consegue notar que sexta-feira foi uma região de fundo. Hoje, né? Depois que essa região passou, virou resistência aqui e acabou segurando aqui também, beleza? O mercado aqui, basicamente, ele fez um movimento falso, porque se a gente pega esse topo com esse fundo, a gente consegue notar que o mercado chegou aqui, né? Quando ele entrou na região de 61% dessa perna menor, ele fez 1, 2, 3 de venda, acionou a venda, corrigiu. Só que quando ele corrigiu, né, a gente consegue perceber defesa dos comprados, impulsionaram o mercado para cima e rompeu o topo. O que é isso? Isso é pivô de alta, né, pessoal? Isso aqui é um pivôzinho de alta que foi acionado, rompendo aqui. Olha lá o que o mercado fez. Rompeu, devolveu na mesma frequência e estopou todo mundo, né? E quem vendeu o fundo foi estopado também, porque o mercado voltou. Então o mercado ele fez uma espécie aqui do que? De alargamento, né? Porque ele fez fundos maiores, topos maiores e fundos menores, certo? E depois disso ficou uma bagunça. A gente consegue notar aqui a presença de médias flat, né? Mercado sem direção. Então ativava pivô de alta, caía, ativava pivô de baixa, subia. Então, bem complexo o cenário hoje, tá? O mercado ficou travado nesse range e depois que o mercado realmente virou aqui para baixo, falhou a continuidade de topo, a gente percebe que ele ativou um pivôzinho de baixa com candle de ignição, saindo da VWAP e aí de fato ele escorregou para baixo. Então aqui a gente tem dois possíveis cenários, tá? Via price action, o que daria para a gente observar aqui? Que o mercado estava trabalhando, né, com topos menores e fundos maiores, o que basicamente faria aqui um triângulo, né? Inclusive com uma bela angulação. Ó, um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, certo? Uma figura gráfica clássica. Então depois que rompeu, vem embora, certo? Ou também daria para a gente considerar aqui uma espécie de um canalzinho de alta. Se eu pego esses dois fundos como referência e estico esses dois fundos para cima, a gente consegue perceber também que esses dois toques superiores, né, caracterizam uma figura, porque minimamente de 4 a 5 toques, né? Então aqui a gente consegue perceber nitidamente que teve 4 toques, depois aqui a falha da continuidade da alta e aí a inversão do movimento, tá? E aí o mercado mais uma vez ele acabou travando nessa região aqui de fundo, né, como eu comentei com vocês ali por conta dos níveis de Fibonacci, retração de fibo, espelhamento e também VWAP aqui embaixo para ajudar. Beleza? Então, assim, eu achei o cenário de hoje bastante complexo, bastante errático. Infelizmente, hoje acabei tomando loss, estava numa sequência muito boa de gains, mas hoje não teve jeito, acabei devolvendo aí para o mercado, mas faz parte do processo e a única certeza que a gente tem no mercado é que os dias de loss vão chegar, né? Então a gente precisa, obviamente, ter um bom gerenciamento para não colocar tudo a perder em apenas um único dia. Beleza? Então essa foi a minha análise aí do índice, passando para o dólar, galera.
o dólar fez um contexto até interessante, né? Porque se a gente pega o dólar também no cenário de sexta-feira, né? Aqui de quinta, né? Quinta-feira, sexta-feira ele abriu em gap, subiu e desceu. Quando ele passou esse fundo aqui, pessoal, tá, de sexta-feira, ele acionou um espelhamento também, né? Então, se a gente pega o dólar do topo de sexta com esse fundinho de quinta, né? Se a gente espelha ele para baixo, a gente consegue perceber que o dólar na sexta-feira ele acabou travando aqui, ó, no alvo do espelhamento. E hoje, tá? O dólar ele abriu aqui num gap de baixa e continuou caindo. E se eu pego desse mesmo nível aqui e puxo para baixo mais um nível de Fibo, puxando os 50 para o pé do pivô, olha lá o que aconteceu. O dólar simplesmente cravou aqui, ó, o 100% desse range projetado para baixo, tá? Então aqui foi o 100%, ele cravou nessa região. Inclusive, aqui é um ponto de confluência também do dólar, galera, bem interessante, tá? Porque se eu der um zoom out e pegar aqui o fundo do dia 18, esse fundo do dia 18 como referência, se eu pego o topo de sexta com o fundo do dia 18, olha onde lá que o dólar travou, no 61% da retração, tá? Que é uma região extremamente importante aí que eu sempre comento com vocês, né? O 61,8 das retrações basicamente é o nível que impossibilita o preço de dar continuidade, né? Ou seja, o início de um processo de correção muito provável que sempre esteja ali na região do 61,8. Então, se a gente considerar essa alta, né, a retração dessa alta aconteceu no 61,8. E se eu considerar que esse espelhamento, né, o mercado acabou retraindo, na verdade, espelhando esse movimento em A exatamente para a mesma região aqui, tá? Então aqui basicamente foi a mínima do dia. A gente consegue notar que o dólar gerou bastante travas, né, em relação aos preços. Foi um dia um tanto quanto complexo, porque não teve tantas movimentações boas, né? A gente consegue notar também que o dólar trabalhou numa angulação, né? Basicamente pegando o topo aqui de sexta e puxando aqui para o dia de hoje, a gente consegue notar que o dólar trabalhou num cenário aí de um triângulo, né? Um triângulo simétrico. As médias ficaram bastante flats, desalinhadas, né? Em relação ao VWAP embaixo, médias em cima, mas as médias caindo, o VWAP subindo, 50 cortando, então ficou um cenário bem complexo mesmo. O que eu vejo? Eu vejo que quando o dólar fez essa figura aqui, ó, esse W, e saiu daqui com impulsão, aqui foi a melhor oportunidade do dia, né? Porque se a gente pega minimamente esse fundo com esse topo aqui, e se a gente espelha, isso no intraday, tá? Se a gente espelha o movimento, ele cumpriu o alvo do intraday. Mas o último topo relevante de fato do dólar, né, foi aonde? Foi esse topinho aqui, ó. Né? Então o certo seria pegar esse fundo, esse topo e espelhar o movimento. Só que se a gente fizesse isso, o dólar não pegou o alvo, tá? Ele acabou travando aqui nessa região. Outro cenário que a gente poderia trabalhar também para projetar um cenário de alta seria que a partir do rompimento desse W, né, o que o dólar fez aqui? Travou na 50, pivotou na inversão das menores e rompeu. Quando ele rompeu, daria para a gente trabalhar com esse fundo e esse topo projetando para cima. Aí sim, daria um possível cenário ali de alvo, ó, pegando aqui esse topo, projetando para cima, o primeiro alvo está aqui, tá? Se eu já projeto para o segundo alvo, olha lá, já não pegaria também, tá? Então muita região de trava, a gente consegue notar aqui se eu der um zoom, né? Essas regiões aqui, ó, passadas, seguraram bastante aqui essa região do dólar, o dólar acabou fazendo um ponto de venda bem definido, afastado das médias, fez a correção, travou na VWAP e aqui basicamente foi criado um range, né, pessoal? Aqui essa região de suporte, aqui primeiramente resistência, virou suporte, suporte, suporte e ficou travado nessa região. Até se eu puxar aqui para sexta-feira, sexta-feira também foi região de mínimas aqui, tá? Então o dólar ficou travado aqui e ficou travado também aqui em cima, né, encaixotado. Então basicamente ele ficou trabalhando nesse range, né? Embaixo, em cima, embaixo, em cima e no meio do caminho as médias todas flat desalinhadas, tá? Sem muito o que fazer. Beleza? Então essa foi a minha visão aí do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e é game, porra!